abordar aqui no canal. Vocês sabem que o meu foco é muito mais economia, falar de macro, mercados, investimentos, mas quem me acompanha há mais tempo sabe que tudo que eu faço tem por trás a minha visão de mundo, o que eu defendo por ser correto, as minhas crenças. Vocês sabem que eu sou um libertário, alguém que defende a vida, a propriedade, a liberdade de expressão. E todas as minhas análises, conteúdos, acabam sendo permeados por esta minha visão, por esses ideais, por esses princípios. Mas como o foco não é em si política, ideologia, e nem mesmo falar somente de liberdade de expressão, o libertarianismo em si, eu não costumo fazer muitos conteúdos sobre o assunto. Mas devido à gravidade do que aconteceu nos Estados Unidos, o assassinato político do Charlie Kirk, ao simbolismo também desse ato covarde, e por ser um sintoma do que acontece nos Estados Unidos, na nação americana hoje, mas também no restante do mundo, no Brasil, a polarização e o recurso à violência que deve ser sempre condenado, e nós vimos isso nos últimos anos em tantas instâncias. Foi no o atentado contra o Bolsonaro em 2018, mais recentemente o próprio presidente Trump. Ano passado foram 2 ou 3 atentados contra ele, e um foi televisionado, que passou de raspão a bala, enfim. É surreal, e agora mais esse, e que acabou na morte do Charlie Kirk. E eu não fiz muito roteiro, honestamente. É um pouco eu quero falar das minhas reações, até porque muita gente me perguntou sobre isso. Até eu estou preparando o vídeo de domingo, o Urich Responde. Mas como essas perguntas surgiram, eu preferi fazer algo separado sobre esse tema específico, porque ele é muito, muito importante. E eu não queria dispersar a atenção com outros assuntos, sem focar exclusivamente nesse, porque sim, merece um comentário. E acho que antes de tudo é importante até falar, acho que eu nunca tinha nem sequer mencionado o nome Charlie Kirk em nenhum vídeo meu, talvez nem em nenhuma publicação no Instagram e Twitter. E não era um cara que eu acompanhava muito de perto, conhecia assim a essência das suas ideias, o perfil, o que ele costumava fazer, que era sim um ato de muita coragem e enfrentar os debates que ele enfrentava a céu aberto, com qualquer um, e sempre com muita paciência e educação e respeito, que é uma atitude louvável e correta, isso sem dúvida que eu admirava. Mas muitas das ideias que eu via ele comentando, expressando aí nos últimos tempos, com muita coisa eu não concordava. E faz parte. Muitas coisas eu concordava e muitas coisas eu não concordava. Mas, apesar de não concordar com muita coisa, é claro que eu defendo a liberdade dele de se expressar, o direito dele comunicar as suas ideias e defendê-las de forma respeitosa, como ele vinha fazendo. Então, isso aqui não é uma defesa de todas as ideias de Charlie Kirk, tudo que ele falou, porque nem eu sei tudo que ele falou, não era alguém que acompanhava de perto. Mas foi tudo tão chocante, né? Eu lembro que eu tava, como a gente tô sempre estudando, analisando coisas, acompanhando notícias, naquele dia, no dia que aconteceu, eu tava conectado até ali no X, na plataforma rolando, quando vi a cena. É um negócio que é chocante, a cena em si, não recomendo que ninguém veja. Quem não viu, que não veja, porque é chocante, é de embrulhar o estômago, e a gente quer, ao mesmo tempo, a gente nega que, cara, não pode ser real. Não é possível que a gente tenha chegado a esse, que a sociedade tenha chegado a esse nível, assim, de estar tão doente, assim, chegar a esse ponto. O cara a covardia, o cara tá debatendo ideias numa multidão com 7.000 pessoas assistindo, e vem um filho da mãe e atira daquela maneira, é surreal. Primeiro pelo lado pessoal, familiar, como é que a gente não vai ter empatia e se sensibilizar
não se entristecer aquele dia, para mim foi terrível, como para muita gente, e só imagino para as famílias envolvidas, a esposa dele, as filhas que nem sabem o que estão acontecendo, vão ver isso mais tarde, são pequenas ainda. Mas é um ato de covardia, uma violência que não se pode tolerar, essa é a verdade. Mas o que também chama atenção e que é repugnante são as pessoas comemorando a morte de outra pessoa com a qual elas não concordavam. Porque defende outras ideias, você vai celebrar, ficar feliz com a morte, assim, é algo tão baixo, tão desumano, que é assim, e eu nem quero falar mais tanto sobre isso, eu quero ler algo aqui importante, que eu transcrevi um discurso que para mim transmite muito do que eu gostaria de passar nesse momento, porque quando esse tipo de coisa ocorre, essa violência, um assassinato político assim, nessa magnitude, contra a pessoa que era ele, a primeira coisa que me vem à cabeça uma das coisas que me vem à cabeça é como é que a gente interrompe esse ciclo de polarização, de raiva, de desumanização e de violência gratuita como foi esse caso? Como é que a gente interrompe esse ciclo? O que é preciso fazer? Porque se não só responder mais violência com violência, vamos todos nos aniquilar uns aos outros e acaba a humanidade, e isso não pode ser. Eu entendo que a alternativa, e que não é recorrer à violência, como muitos têm feito, não pode ser assim, não pode. E eu não quero apontar dedos agora em dizer quem são os culpados, quem influenciou, não é o objetivo. Eu quero ser até mais propositivo, se é que pode ser nesse momento, mas eu vinha pensando como que eu vou, exatamente o que eu vou falar nesse vídeo, como é que eu vou comentar esse assassinato, essa notícia, o que eu deveria falar, o que faz sentido falar nesse momento. E por casualidade eu estava voltando hoje para o escritório, estou gravando aqui na sexta-feira, 14h, e eu estava voltando, estava no carro e bem no momento eu estava escutando a coletiva de imprensa do governador do estado de Utah, o Spencer Cox, o Patel, que é o presidente do FBI, e mais o xerife de polícia ali não sei se é do condado, da cidade, enfim. E eles estavam reportando que prenderam o que é o principal suspeito, ao que tudo indica, há uma certa confissão, então deve ser exatamente a pessoa que cometeu este crime. E durante essa coletiva, para encerrar ela, o Spencer Cox deu um discurso que para mim é o que eu gostaria de falar nesse momento e que resume muito bem o que eu acho que devem ser as palavras para que as pessoas reflitam. E eu vou ler aqui porque eu transcrevi o discurso, foi agora, pouco. Eu transcrevi, eu quero ler ele porque eu acho que é fundamental. Espero que me permitam um momento para compartilhar mais algumas reflexões sobre onde estamos, como chegamos até aqui, e talvez um pouco sobre para onde vamos a partir daqui. Não quero ser muito moralista, mas acho importante que, com os olhos bem abertos, entendamos o que está acontecendo em nosso país hoje. Já ouvi pessoas dizerem, bem, por que estamos tão envolvidos neste caso específico? Já que a violência acontecendo em todo o nosso país, e a violência trágica em todos os lugares, e cada vida tirada é de um filho de Deus que merece nosso amor, respeito e dignidade. Certamente este caso trata-se da trágica morte, o assassinato político de Charlie Kirk. Mas também é muito maior do que um ataque a um indivíduo. É um ataque a todos nós. É um ataque ao experimento americano. É um ataque aos nossos ideais. Isso atinge a própria base de quem somos, de quem fomos e de quem poderíamos ser em tempos melhores. A violência política é diferente de qualquer outro tipo de violência por diversas razões. Uma delas é porque o próprio ato que Charlie defendeu, a liberdade de expressão, é aquela liberdade consagrada em nossos documentos fundadores,
E ter a sua vida tirada durante esse mesmo ato torna mais difícil para as pessoas sentirem que podem compartilhar suas ideias, que podem se expressar livremente. Nunca seremos capazes de resolver todos os outros problemas, incluindo os de violência que preocupam as pessoas, se não pudermos ter um embate de ideias com segurança, especialmente aquelas das quais você discorda. É por isso que isso importa tanto. Nas últimas 48 horas, tenho estado tão irritado quanto nunca, tão triste quanto nunca. E enquanto a raiva me levava ao limite, foram as palavras de Charlie que me puxaram de volta. Gostaria de compartilhar algumas delas. E especificamente agora, se eu pudesse, preciso falar com os jovens do nosso estado, do meu estado e de todo o país. Como o presidente Trump me lembrou, ele disse: sabe quem realmente amava o Charlie? Os jovens. E ele tem razão. Os jovens amavam Charlie e os jovens odiavam Charlie. E Charlie frequentava esses lugares mesmo assim. E estas são as palavras que me ajudaram. Charlie disse: quando as pessoas param de falar, é aí que você tem violência. Ele disse: os fracos nunca conseguem perdoar. O perdão é o atributo dos fortes. A única saída do labirinto do sofrimento é perdoar. Acolham sem julgamento. Amem sem condições. Perdoem sem limites. Ele disse: perdoem sempre os seus inimigos. Nada os irrita tanto. Há alguns meses, mencionei isso ontem à noite, o Charlie postou nas redes sociais: quando as coisas estão acontecendo muito rápido e as pessoas estão perdendo a cabeça, é importante manter os pés no chão. Desligue o celular, leia as escrituras, passe um tempo com os amigos e lembre-se, a fúria da internet não é a vida real. Vai ficar tudo bem. E ele disse novamente: quando você deixa de ter uma conexão humana com alguém, com quem discorda, fica muito mais fácil cometer violência. Ele disse: o que nós, como cultura, precisamos recuperar é a capacidade de chegar a um acordo razoável. Conseguir chegar a um acordo razoável onde a violência não seja uma opção. Agora, meus jovens amigos, vocês estão herdando um país onde a política parece raiva. Parece que a raiva é a única opção. Mas por meio dessas palavras, temos um lembrete de que podemos escolher um caminho diferente. A geração de vocês tem a oportunidade de construir uma cultura muito diferente daquela pela qual estamos sofrendo agora. Não fingindo que as diferenças não importam, mas abraçando nossas diferenças e tendo essas conversas difíceis. Acho que precisamos de mais clareza moral agora. Ouço o tempo todo que palavras são violência. Palavras não são violência. Violência é violência. E há uma pessoa responsável pelo que aconteceu aqui, e essa pessoa está agora sob custódia e será indiciada em breve e responsabilizada. E, no entanto, todos nós temos a oportunidade agora de fazer algo diferente. Quero agradecer aos meus colegas de Utah. Vocês sabem que coisas ruins acontecem, e por 33 horas eu rezei para que, se isso tivesse que acontecer aqui, que não fosse um de nós, que fosse alguém de outro estado, alguém de outro país. Infelizmente, essa oração não foi atendida da maneira que eu esperava, simplesmente porque pensei que seria mais fácil para nós se disséssemos: nós não fazemos isso aqui. E de fato, Utah é um lugar especial. Lideramos a nação em doações para a caridade, lideramos a nação em serviço todos os anos, mas aconteceu aqui e foi um de nós. Mas quero que vejam como os moradores de Utah reagiram nas últimas 2 noites. Não houve tumultos, não houve saques, não houve carros incendiados, não houve violência. Houve vigílias, orações e pessoas se unindo para compartilhar a humanidade. E isso, senhoras e senhores, acredito ser a resposta. Podemos retribuir violência com violência violenta. Podemos retribuir ódio com ódio. E esse é o problema da violência política. Ela se espalha, porque sempre podemos apontar o dedo para o outro lado. E em algum momento, precisamos encontrar uma saída, ou a situação vai piorar muito, muito. Mas veja, essas são escolhas que podemos fazer. A história determinará se este será um ponto de virada para o nosso país. Mas cada um de nós pode escolher agora mesmo se este será um ponto de virada para nós. Temos o poder de tomar decisões. Temos a nossa liberdade de ação.
E eu apelo desesperadamente a todos os americanos, republicanos, democratas, liberais, progressistas, conservadores, MAGA, todos nós, para que, por favor, por favor, por favor, sigam o que Charlie me ensinou. Concluirei com as palavras que compartilho com frequência de um amigo, o escritor Yuval Levin, a quem perguntaram se ele era otimista em relação ao nosso país. E ele respondeu: não sou otimista, odeio otimismo. Pô, isso soa mal. Mas ele disse que otimismo é um vício. É a ideia de que coisas boas simplesmente vão acontecer. E ele disse que na história do mundo, coisas boas nunca simplesmente aconteceram. Ele diz: não sou otimista, mas sou esperançoso. E a esperança é a virtude que se situa entre os vícios do otimismo e do pessimismo. Esperança é a ideia de que coisas boas vão acontecer porque podemos fazer com que aconteçam. Ainda acredito no nosso país e sei que Charlie Kirk acreditava no nosso país. Ainda acredito que há mais bem do que mal entre nós e ainda acredito que podemos mudar o curso da história. Tenho esperança porque os americanos conseguem. Faço dessas palavras do governador de Utah as minhas. Eu confesso que não conhecia ele, eu não sei tudo que ele defende, o que ele já falou, ou com que ele se envolveu, mas neste momento difícil, dar esse discurso com essa importância, com essa lucidez, eu acho que é exatamente o que é preciso. E, para mim, ler este discurso neste vídeo é tão importante porque essas palavras elas têm relevância para o que aconteceu nos Estados Unidos, mas também para o que acontece, já aconteceu e pode acontecer no Brasil e no mundo inteiro. Então, esse é o meu comentário e depende de nós para onde nós vamos depois desse trágico assassinato do Charlie Kirk. É clichê dizer isso, mas é verdade que a mudança está em cada um de nós. Então lembrem dessas palavras na próxima interação que vocês tiverem falando de política, reagindo a um tweet, reagindo a este vídeo, reagindo a um comentário, postando alguma coisa na internet, compartilhando. Lembrem como vocês vão se portar e é isso. Até o próximo vídeo.